Você sabia que existem alguns elementos essenciais para você colocar em seu mapa mental sempre que você quiser utilizar essa ferramenta realmente de forma produtiva? Seja você que está querendo estudar utilizando os mapas mentais, quer organizar algum conhecimento por meio dos mapas mentais. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu sou o professor Felipe Iorio, fundador do mapamental.org, e eu venho acompanhando já milhares de alunos aplicarem os mapas mentais e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar quem está começando a utilizar essa ferramenta. Eu até brinco, né? Depois que você começa a utilizar os mapas mentais, praticamente se torna algo viciante. Tudo que você vai fazer, você vai querer criar um mapa mental daquela informação, daquele conteúdo, daquela leitura, não importa. Então vamos lá! Nessa aula a gente vai conversar sobre alguns elementos essenciais que você sempre tem que colocar em seu mapa, independente de onde você está fazendo ele. Eu vejo que às vezes as pessoas se preocupam demais em qual aplicativo utilizar, qual o melhor recurso, como fazer, qual a caneta colorida perfeita. Mas não é isso que garante um mapa mental eficiente. Esses recursos que nós vamos ver aqui, você pode aplicar desde um papel com caneta até o software mais avançado de mapas mentais. Então, o primeiro ponto importante, não faz diferença aonde você vai criar esse mapa mental. O que mais importa é que você crie ele da maneira correta. E o primeiro ponto que você tem que fazer é a ideia central. Como o próprio nome diz, todo mapa mental ele começa no centro da folha. Como eu falei, independente se é no papel ou se é no computador. Ele é como se fosse o seu tema mesmo do seu mapa mental. Então você vai fazer um mapa mental de um livro, provavelmente vai ser uma palavra referente àquele livro ou até a imagem daquele livro, da onde que a gente vai ramificar todo o mapa mental, onde a gente vai criar ramificação primária, secundária e tudo mais. Então é o tema do seu mapa, ele começa sempre no centro da folha. Isso é muito importante. Eu vejo gente criando um mapa mental começando no canto da folha, começando embaixo da folha. E tem um porquê disso. É justamente por esse segundo ponto. Todo mapa mental ele tem que ter ramificações, que é o que conecta todo o conteúdo do mapa mental, todas as ideias do mapa mental. E por que funciona dessa maneira? Quando Tony Buzan, lá nos anos 70, ele organizou um estudo, uma pesquisa que ele fez e criou os mapas mentais, foi com um único objetivo. Foi com que a gente conseguisse utilizar os mesmos elementos que o nosso cérebro utiliza. Então tudo no nosso cérebro, ele sempre parte de uma ramificação. Se eu falar uma palavra para você, que nem futebol. Futebol é o seu tema central. Provavelmente já ramificou algumas informações sobre futebol para você. Às vezes você visualizou um campo, às vezes você visualizou o seu time que você torce, às vezes você visualizou uma imagem que você tinha na sua infância quando você jogava bola com os amigos. Cada pessoa vai ter o seu. Mas é assim que a maneira que o mapa mental funciona, igual ao nosso cérebro. Sempre que vem uma ideia, um pensamento, você vai precisar ter ramificações. Por isso que tem a ideia central. É a principal ideia. No meu exemplo aqui foi futebol, mas poderia ser o tema num livro, o tema de uma aula, ou qualquer conteúdo que você está estudando, ou qualquer conteúdo que você queira organizar. Então, ideia central, você vai criar ramificações dessa ideia. Não existem informações isoladas no mapa mental, todas são interligadas por ramificações. Igual você está vendo aqui na tela. Deixa eu até subir um pouquinho aqui, porque eu acho que eu devo estar em cima da informação. E aí ela tem os níveis. A ramificação primária é aquela ramificação que sai da ideia central. Depois dessas ramificações, você cria outras ramificações, igual está aqui na tela. Então tem a ideia central, uma ideia primária, que foi a ramificação, depois tem uma secundária, assim vai. Se eu quisesse criar mais ramificações, isso que é legal, não tem limite. Eu vejo, às vezes, as pessoas se preocuparem com o tamanho do mapa mental. Se ele for eficiente, utilizando todos esses recursos, não tem problema de tamanho, você pode ficar à vontade com ele, desde que utilize todos esses elementos. Ideia central, ramificação. E agora a gente vem para o terceiro ponto, que são as palavras-chave. Aqui é um erro que eu cometi no começo e eu vejo muita gente cometer. Qual que é o objetivo de uma palavra-chave? Igual a gente está vendo aqui, ela sempre está ligada com uma ramificação. Você nunca vai fazer uma ramificação, uma linha, sem colocar uma palavra-chave no seu mapa mental. Ela tem como objetivo estimular o nosso cérebro esquerdo, que é o nosso cérebro racional. Você vai ver que depois tem um elemento que ele estimula o cérebro emocional, o cérebro criativo, que é o cérebro direito. Então as palavras-chave vai trabalhar diretamente com o nosso cérebro racional. E aqui vem uma informação muito importante. Você tem que ter uma concisão nessas palavras-chave. Você tem que evitar colocar frases longas na sua ramificação. Você tem que quebrar esse conteúdo que você quer colocar no seu mapa mental em várias ramificações. Igual está o exemplo aqui
na tela. E por qual motivo? Basicamente, a gente cria mapa mental por dois motivos. A gente tem como utilizar ele de ferramenta em duas situações. A primeira é quando a gente quer memorizar um conteúdo. Então você não vai ter acesso àquele mapa mental a todo momento. Você precisa colocar as informações de um livro, de uma aula, de uma apostila, de um curso, não importa. Colocar no seu mapa mental utilizando esses elementos para depois você revisar esse mapa mental. Só que se você colocar frases longas, você perde todo esse conceito que os mapas mentais têm de falar a mesma língua que o nosso cérebro. Que é o quê? É utilizar os elementos. O nosso cérebro ele não é linear, ele é um pensamento radiante. Por isso que os mapas mentais começam com uma ideia central e vai ramificando, ele vai radiando aquelas informações, aquele conhecimento. Se a gente coloca uma frase muito longa, muito extensa, o que vai acontecer? Na revisão, você não vai utilizar todos os recursos que o nosso cérebro utiliza. Por isso que é importante, e eu vejo que é um erro muito comum, que eu cometi, e eu vejo muita gente cometer, que é de colocar frases muito extensas nos mapas mentais. Procure quebrar essas frases. Felipe, mas eu vou sempre colocar uma palavra-chave por ramificação? Aí vai o bom senso. Se você entende que duas palavras-chave é o que vai representar melhor, beleza, você coloca. Mas cuidado só de não colocar uma frase completa, que isso vai dificultar muito na sua revisão. Depois a gente tem o segundo tipo de mapa mental, que é quando você está organizando uma informação da sua cabeça, um conteúdo que você já tem. Às vezes você vai passar numa reunião, vai passar numa aula ou numa palestra. Aí sim você pode até abusar um pouquinho e colocar informações um pouco maiores. Às vezes não só uma palavra-chave, mas toma sempre muito cuidado, principalmente quando você estiver criando um mapa mental para memorizar, que você vai ter que utilizar ele como um ativo de memorização depois. A gente agora vai para o próximo elemento que é indispensável para um mapa mental eficiente, que são as imagens-chave. Que imagem-chave? Felipe, eu vou ter que ser um desenhista para fazer uma imagem, fazer um mapa mental perfeito? Não, eu sou um péssimo desenhista e eu consigo criar mapas mentais eficientes. Tem muitos alunos meus que eles brincam também, que eles não conseguem sequer fazer aquele desenho de palitinho, mas eles criam mapas mentais eficientes também. Aí que vem a vantagem de a gente utilizar a tecnologia a nosso favor. Se utilizar um software como esse que eu estou utilizando agora, que é o MindMeister, você consegue utilizar até imagens do Google, você não tem que se preocupar. Todas as imagens que você encontrar no Google, você consegue utilizar no seu mapa mental. Então, esse recurso visual, você pode colocar, que nem está na tela, imagens, símbolos, fotos, esquemas que representam o melhor. Não tem aquele famoso ditado que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Às vezes, você está querendo colocar uma frase inteira para se lembrar de algo que você pode substituir por uma imagem, por um esquema, por um símbolo. Nem sempre, claro. Às vezes vai ser somente uma palavra-chave. Porque se você começar a colocar imagem em tudo no seu mapa mental, ele vai demorar muito para ser concluído, para você conseguir fazer ele de forma eficiente. Mas procure colocar imagens-chave em pontos principais do seu mapa, que isso vai ajudar muito no seu processo de revisão, para o seu cérebro entender aquilo sempre que você for olhar aquele mapa mental no futuro. E como eu falei, as palavras-chave, elas estimulam o cérebro esquerdo. Agora as imagens-chave estimulam o cérebro direito. O que ele é responsável? Pelo nosso criativo, ele que vê cores, é o nosso cérebro emocional. Então veja que a gente consegue trabalhar o nosso cérebro de uma maneira que está falando a mesma língua que ele. Por isso que é importante utilizar todos esses recursos. Vamos agora para o próximo elemento, que são as cores. As cores, elas têm como objetivo um objetivo muito parecido com as imagens-chave. Então o que você vai fazer? É um recurso 100% visual, vai estimular o cérebro direito também. E tem um outro objetivo com as cores. Você organiza melhor o seu mapa mental. Quando você vai revisar ele, cada ramificação você utiliza um tom de cor, algo que você quer destacar, você utiliza outra cor, você utiliza negrito, você utiliza tamanhos diferentes das fontes, das letras. Então todo esse recurso visual que você pode agregar com o seu mapa fica muito mais eficiente sempre que você for trabalhar com ele no longo prazo. Então é isso. Aqui você consegue identificar quais são todos esses elementos, que são 5 elementos que você tem que ter no seu mapa mental. A partir de hoje, comece a observar. Vai criar um mapa, você tem que utilizar todos esses elementos. Ideia central. O mapa mental sempre começa no centro da folha, que eu estou utilizando o mapa mental com todos esses recursos para mostrar para você como é que funciona. Depois as ramificações, que são essas linhas que conectam todas as ideias. Depois você tem as palavras-chave. Evite utilizar frases longas. Quanto mais conciso, melhor.
imagem-chave. Felipe, eu vou colocar a imagem pelo meu mapa mental inteiro. Não, mas use o bom senso, utilize esse recurso a favor. E as cores, começa, ó, aqui por exemplo eu escolhi colocar uma cor para cada ramificação primária. Ideia central de uma cor, ramificações de outra cor, palavras-chave e assim por diante. Isso facilita muito na revisão. E lembre-se, sempre que você quiser reter, memorizar, guardar um conteúdo, uma informação na sua memória de longo prazo, o mapa mental eficiente é o mapa mental do tipo input. Se você é aluno meu, já conhece esse termo. Se você quiser organizar o seu conhecimento, tirar o que você tem na sua cabeça para criar uma aula, uma palestra, escrever um livro, muitos autores utilizam os mapas mentais para estruturar um livro, aí você faz o processo output. Então você vai retirar da sua mente, da sua memória, o conteúdo para organizar no mapa mental. Nesses dois processos, você pode utilizar o mapa mental como uma ferramenta muito eficiente. E a partir de hoje, então, começa a colocar esses 5 elementos nos seus mapas e você vai ver como que fica muito mais produtivo e eficiente. E se você quer dar um próximo passo, eu vou deixar o link abaixo aqui, 2 links. Um que é para o meu e-book gratuito, O Poder dos Mapas Mentais, que tem tudo isso que a gente está conversando aqui, e o outro link é para uma aula para você se aprofundar e entender como que funciona esse processo completo. Nessa aula você viu como que cria um mapa mental passo a passo. E depois disso, o que que você faz? Nessa aula a gente vai conversar mais detalhes de como que você segue para garantir que você crie um mapa mental eficiente, que você memorize, que você retenha aquele conteúdo, tá bom? Então abaixo aqui do vídeo você encontra o link do e-book gratuito e dessa aula gratuita. Grande abraço e sucesso!